Bom dia, pessoal. Espero que estejam todos bem. Hoje, dia 24 de abril de 2024. Um dia muito especial porque é véspera do aniversário da minha esposa. E uma coisa que vocês têm que aprender quando vocês casarem ou quem já for casado é o seguinte: ah, homem normalmente tem dificuldade com datas, né? Então, um grande problema dos casamentos é que as mulheres têm aquela expectativa de que o homem vai lembrar do seu aniversário, de alguma coisa assim. Às vezes acontece do homem esquecer aniversário de casamento, essas coisas assim. E isso gera um problemão. Então, sempre falei assim, a expectativa ela é muito ruim, muito nociva. Vão conversando, assim, dizendo, ó, e tal, dia tal tem aniversário, coisa que daí vocês não se metem em problema. Vocês não colocam ninguém em armadilha e a gente vai lembrando. Então, tem que ir exercitando, se anotando os lugares e tal, até a memória ajudar a gente. O problema é que nem eu que estou chegando nos 60, a memória já começa a atrair a gente e tem que arrumar algumas alternativas, né? Mas é bom ficar lembrando e falando disso que você não esquece. Bom, minha gente, o tema que eu gostaria de falar hoje rapidinho é o tema do vídeo e é uma coisa interessante. Será que a gente vai fazer falta para alguém? Será que a gente faz falta para alguém nessa vida? E eu peguei 3 textos interessantes para a gente compartilhar e, e dos 3 a gente vê assim as condutas das pessoas, o que isso resultou, né? Bom, o primeiro texto é bem óbvio, está lá em Lucas 24:13, fala dos 2 discípulos de Emaús, que Jesus tinha sido crucificado e tal, eles não sabiam da ressurreição ainda, só em tese, e eles estavam andando pelo caminho tristes de ter perdido o Senhor deles, né? Quando Jesus apareceu para eles. Então, não precisamos dizer que Jesus fez muita falta para os seus discípulos e para todos que andavam com ele, e todos ficaram muito tristes, né? Então, eis aí uma pessoa que fazia falta. Agora, eu quero ir mais para trás um pouquinho, porque pegando carona na pregação do pastor Ed Renekiewicz, a Bíblia é um livro arquetípico. Então, Davi era Davi, mas Davi é você e Davi sou eu. A gente tem que se colocar no lugar das pessoas e agir da forma que eles agiram ou não agir da forma que eles agiram para a gente conseguir um determinado efeito nas nossas vidas, né? E pegando carona também no Mário Sérgio Cortella, né? Assim, porque um dia eu levou e você também, né? Então a gente vai, um dia a gente vai dessa aqui, né? Eu vou ler 2 trechinhos aqui da vida de 2 reis de Judá, para vocês terem uma ideia. Está lá no livro de Segunda Crônicas. Então o primeiro que nós vamos ver tá lá no capítulo 28, que é o rei Acás, né? Eu não vou ler tudo, né? Mas lá no versículo 25 menciona assim: assim ele fez com que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, ficasse muito irado. Bom, você já pode ver que Acaz não foi um bom rei, né? Ele fez o contrário do que a palavra de Deus dizia. Então veja só aqui no fim da vida do Acaz. Acaz morreu e foi sepultado na cidade de Jerusalém, mas não nos túmulos dos reis. Está aí um sujeito que não deixou saudade, né? Que não foi honrado na sua morte. Agora vamos ver um outro cara, que é o rei Josias, que daí está lá no versículo 35 do mesmo livro, né? Segunda Crônicas. Então o Josias já foi um rei diferente. O Josias era um rei que obedecia a Deus, né? Veja só aqui o que diz no versículo 26. Josias fez muitas outras coisas e praticou atos de bondade em obediência à lei de Deus, o Senhor, né? Agora o que aconteceu quando Josias morreu? Então vamos lá. Josias morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis. Veja a diferença com o Acaz. Todo o povo de Judá e de Jerusalém chorou a morte dele. O
profeta Jeremias compôs uma canção de enterro em honra de Josias. Até hoje os cantores e as cantoras cantam essa canção quando choram a morte de Josias. Interessante, né? Pensar que o povo inteiro chorou a morte do rei, né? O quanto o cara fez falta para eles. Bom, agora vamos transportar esses personagens para cá. E às vezes eu fico pensando nisso, né? Tinha uns personagens antigamente que se chamavam as carpideiras. E as pessoas que tinham dinheiro contratavam as carpideiras. As carpideiras eram as mulheres que iam nos enterros só para chorar o morto, né? Então chegava lá, tinha um monte de gente chorando, mas aquilo era tudo contratado. Eu não vou contratar carpideira para mim, já estou dizendo isso. Mas eu acho que um bom norte para a gente agradar a Deus é a gente pensar também se a gente vai fazer falta para as pessoas, se a gente vai fazer falta para o mundo. Cá entre nós aqui, vejam essas pessoas que andam por aí hoje sendo reverenciadas e aclamadas e tal. Pense num pagodeiro lá, qualquer lá. Pagodeiro sem preconceito, pode ser um sertanejo, uma sertaneja, um sambista, sei lá, um cantor de ópera, um roqueiro, qualquer coisa assim. Eu tenho pagodeiro como exemplo aqui, né? O cara às vezes vai lá, dá um monte de mau exemplo, passa a vida ostentando, fazendo confusão. Essa pessoa quando vai, ela faz falta para alguém, ela faz falta para os seus filhos, para sua esposa, uma das 15 que ele teve, digamos assim, ou para o seu marido, um dos 15 que ele teve, ou às vezes uma relação homossexual, sua viúva, seu viúvo, um negócio diferentão, faz falta, né? Um político desses que estão aí, né? O cara passa a vida inteira só roubando dinheiro do povo, fazendo confusão, falando maracutaia, mentindo e usando o poder para fazer confusão. Um cara desse faz falta para alguém. Um jogador de futebol que ganha zilhões e fica dando mau exemplo para os outros. O cara desse faz falta. É uma coisa para se pensar, né? Para mim, quem faz falta hoje é o operador ecológico, por exemplo, que cata o lixo na frente da minha casa. Eu tenho maior cuidado com esse povo e quando eles estão na rua limpando, eu faço questão de passar e sorrir e cumprimentar, porque esse povo me faz uma falta enorme, porque o serviço que eles prestam para mim é muito importante, né? Mas vamos aprofundar esse negócio aí, vamos pensar em termos de família, de amigos e de gente que a gente ama e que ama a gente, né? Pense, tem gente que chega no fim da vida e quando morre é um alívio para a família. A família diz, ainda bem que você foi. E eu, para falar a verdade, não é esse o fim que eu quero ter. Eu já disse para vocês, eu só não vou fazer a piada que eu faço para todo mundo aqui, porque o personagem lá, que era o diretor da Petrobras, tem um defeito físico, né? E ele tem um olho para lá e um para cá assim. E eu digo assim que nós temos que ser mais ou menos assim. Um olho olhando lá nos 80 anos para a gente chegar com saúde, se a gente chegar lá e ter um dinheirinho para ver bem, tá com a vida em ordem. E um olho aqui no hoje, porque se a gente morrer hoje, ou se Jesus voltar hoje, a gente não ser pego de surpresa, né? Então, ó, a gente tá que nem aquele cara, assim, olhando um olho lá e um aqui, né? Mas brincadeiras à parte, será que se a gente for chamado hoje, alguém vai sentir falta de nós? Será que a gente tem dado para os nossos familiares, para os nossos clientes, para os nossos amigos e para Deus aquilo que é devido, né? É uma coisa para se pensar. Eu acho que a gente tem que se fazer importante, não se fazer de importante, se fazer importante. E Jesus deixou uma lição interessante para nós, assim, aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Porque quando a gente serve, quando a gente for, a gente vai fazer falta. Se a gente se serve dos outros, se a gente só quer que os outros façam aquilo que a gente quer, se a gente só quer tomar as coisas dos outros, se a gente só quer viver uma vida como uma sanguessuga,
O dia que a gente vai embora é um alívio para as pessoas, né? Todo mundo diz assim, ainda bem que você foi, né? Mas se a gente tiver uma vida legal, a gente constrói esses altares em cada lugar que a gente passa para glorificar a Deus por cada coisa boa que aconteceu, mas a gente também vai deixando marcas nos corações das pessoas e a gente pode fazer falta. Eu tinha um tio que era um sujeito muito bonzinho. Puxa, pensa num cara bacana. E era uma pessoa muito simples, muito positiva. E ele almoçava lá em casa, volta e meia aparecia lá almoçar. E eu chegava em casa, estava ele sentado num banquinho, tomando chimarrão e contando história com a Antonieta lá. E confesso que volta e meia eu chegava, daí eles paravam de conversar, eles conversavam menos, queriam conversar comigo e tal, mas era uma prosa dos dois ali. E esse meu tio morreu. Agora, pense num cara que faz falta. Pense num sujeito que faz falta, meu tio. Um cara bonzinho, assim, ele nunca tinha uma palavra ruim pra gente. Ele chegava, ele se admirava, ele comia, ele elogiava comida. Ele sempre tinha. E ele nunca chegava de mãos vazias. Ele chegava lá em casa, ele trazia umas castanhas que ele tinha colhido na castanheira dele lá, ou trazia uma cabeça de alface, morango, alguma coisa ele chegava sempre trazendo. Era uma pessoa que viveu para servir os outros e que faz muita falta para muita gente. Nesse ponto ele é um bom exemplo. Eu confesso que eu não sei de mim como ver como é que vai ser a nuvem de testemunhas lá perante Deus como eu for. Mas sinceramente, eu espero que assim como o rei Josias eu tenha quem chore por mim, sinceramente, porque eu não vou contratar carpideira para ir no meu enterro. Deus abençoe vocês, leiam a Bíblia, tomara que o Senhor dê um dia bem gostoso para vocês, reflitam nisso e quem puder, e se você amanheceu hoje, está ouvindo esse vídeo é porque você está vivo, seja quando for que você está assistindo, mas faça a diferença, faça algo para alguém sentir falta de você quando você for e para você ter uma vida, a exemplo da vida do rei Josias aqui, ou da vida de Jesus, que quando você se for, as pessoas sintam sua falta e sintam saudade de você. Deus abençoe seu dia. É por aí.